enquanto as notícias que rondam pelo mundo todo se repetem e são as mesmas. É a peste do vírus ou são as grandes enchentes que estão assolando o nosso país. Você está se esquecendo e você não está percebendo que existe um mal pior do que o vírus e existe um mal pior que está por detrás de todos esses desastres e de todas essas enchentes que rondam o nosso país e rondam o mundo inteiro. E essa é uma estratégia antiga de Satanás. Satanás, desde lá no início do Éden, ele tentou ocupar a mente do ser humano com outras coisas ruins dessa vida, sendo que nós estamos esquecendo que existe um mal, que é pior do que tudo isso. Você sabia que existe uma tragédia e existe uma epidemia tão terrível que o vírus que vocês estão vendo hoje no mundo todo é resultado desse mal? Você sabia que todos esses desastres, todas essas fomes, todas essas guerras que aconteceram durante todo o curso da história, tudo isso é resultado de um seguinte mal que eu queria mostrar para você aqui, no texto de Mateus capítulo 24, versículo 12. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse texto está falando a respeito do princípio das dores. E o que Jesus estava falando aqui é que uma marca dessas coisas que estarão acontecendo antes de sua vinda é que enquanto o princípio das dores está ocorrendo, desde o início da história da igreja, desde o primeiro século da igreja, Jesus ele estava nos ensinando que a tendência é que antes da sua vinda, a cada década e a cada século na história, a iniquidade irá crescer, a maldade do homem irá prevalecer. E eu queria ler uma outra passagem com você para fazer uma analogia sobre isso que Jesus estava falando, que está lá em Apocalipse, que é o livro do fim dos tempos. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, diz o seguinte: aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666, ou 666. Queridos, esse período que nós estamos sendo infectados pelo vírus, onde todos os dias nós olhamos nas notícias, como agora há pouco eu estava vendo, tragédias e mais tragédias das grandes enchentes que desde janeiro de 2020 estão acontecendo. Você percebe que nós já estamos chegando no final de março. E essas tragédias não deixam de acontecer. Tudo isso é resultado do pecado. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando Deus ele nos fez a sua imagem e semelhança, ele não estava falando que ele nos fez a sua imagem e semelhança fisicamente, porque Deus ele não é homem, mas Deus ele é espírito. Mas quando Deus fala que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, ele estava falando aqui de todos os seres que existem na Terra. Apenas o ser humano tem a capacidade de ter dentro de si os atributos de Deus. Por exemplo, eu, como ser humano, eu tenho capacidade de amar, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu, como ser humano, eu tenho capacidade de me irar, assim como Deus também, ele tem se irado durante todo o curso da história. Mas o que acontece é que quando o pecado entrou no mundo, essa imagem e semelhança de Deus, o caráter do homem se tornou defeituoso. Foi quando entrou o pecado no mundo. O homem era perfeito, perfeito também fisicamente. O ser humano era saudável, não existia pecado, não existia vergonha, mas a partir do momento que o pecado entrou no mundo, você percebe que Adão e Eva, eles perceberam que estavam nus, e a vergonha entrou no mundo. E a Bíblia diz que Deus amaldiçoou o homem e amaldiçoou a mulher. E por causa do pecado, surgiram as doenças, surgiram as epidemias, surgiram as guerras, surgiram os homicídios e surgiram os desastres. O conselho que eu quero deixar para você é o seguinte: nesse momento de caos que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, olhe para Deus, perceba e olhe para você mesmo.
e diga para você mesmo: eu não quero mais ser escravo do pecado, mas eu quero servir ao Senhor. Você pode estar me ouvindo nessa hora e dizendo: Davi, mas eu cometo tantos erros. Eu já fiz tanta coisa errada na minha vida que eu acho que Deus, ele não vai mais me aceitar. E foi exatamente por isso que Cristo ele veio para o mundo como o segundo Adão. Se o primeiro Adão falhou e errou, ele veio e ele provou que é possível viver nessa terra 33 anos como homem e se manter em santidade. Deus ele viu que como o caráter do homem estava defeituoso por causa do pecado, era totalmente impossível que o homem se justificasse por si mesmo. Mas Cristo, ele carregou sobre nós as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. O que isso significa quando você se entrega para Cristo? Você continua como pecador. A diferença é que você não é mais escravo do pecado. Quando você aceita Cristo, você é justificado por Ele. E o diabo não tem mais poder de te acusar. Quando você se entrega para Cristo e reconhece que Ele é o Salvador da tua vida e que Ele morreu e ressuscitou, você nunca mais será o mesmo. Mas você tem domínio sobre o pecado. Ele coloca dentro de você a pessoa do Espírito Santo. E através da pessoa do Espírito Santo, você consegue mudar de vida, você consegue aprender a perdoar, você consegue abandonar os velhos atos. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês para encerrar esse vídeo é o seguinte. O primeiro texto que nós falamos fala a respeito do crescimento da iniquidade. E nós estamos vendo que a cada ano que passa, a iniquidade ela cresce. Você vê que nesse ano nós tivemos um carnaval aqui no Brasil que eu acredito que foi o carnaval que mais escarneceu do nome de Deus. Então você percebe que a cada ano que passa, como a própria palavra diz, essa iniquidade ela vai crescendo. E o último texto que eu li para vocês é o texto que está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, que fala a respeito da marca da besta, que é 666. O que isso significa, queridos? E o texto ainda fala: quem é inteligente calcule o número da besta. Então vamos calcular? O número 6, na numerologia bíblica, é número de homem. O que isso significa? Se o homem, quando comeu o fruto proibido, ele se tornou vulnerável ao pecado, então o número 6 representa a iniquidade do homem, a pecaminosidade do ser humano. E por que a marca da besta não é apenas 6, mas é 666 ou 666, 666? O texto está falando que quando o anticristo vier para a terra, a iniquidade do homem será multiplicada. A iniquidade do homem irá extrapolar o natural. E o que eu quero deixar para você é o seguinte: pare de se preocupar com o vírus. Pare de se preocupar com os desastres que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E olhe para você mesmo. E diga para você mesmo: antes de me preocupar com tudo isso que está acontecendo no mundo, eu preciso me livrar do pecado, para que eu esteja todos os dias preparado para a vinda do Senhor. Esse momento que nós estamos em casa é o momento de nós olharmos para nós mesmos e nós olharmos para a pessoa de Deus, lembrarmos do nosso Senhor e do nosso Criador e dizer para o Senhor: Senhor, me perdoa, eu te aceito como único Senhor da minha vida. E nesse período eu não quero ser infectado pela multiplicação da iniquidade do mundo. Mesmo nesse período que nós estamos vivendo, você ainda tem chance de se tornar um santo. Você ainda tem chance de se livrar do mal do pecado. O pecado esse que o salário, como diz lá em Romanos, é a morte. O pecado te leva à morte, o pecado destrói a sua família, o pecado destrói a sua vida. Mas a partir do momento que você se entrega para a pessoa de Cristo, a iniquidade não tem domínio sobre você. O vírus pode se expandir pelo mundo, as catástrofes podem continuar progredindo, mas se você olhar para a pessoa de Deus, se entregar para o Senhor Jesus, você estará totalmente isento e livre da maior epidemia que existe no mundo. Epidemia essa que pode te levar para o castigo eterno no inferno. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que não são cristãos ou com aqueles que estão desviados, porque eu acredito que esse período de quarentena será um período marcado por muitas conversões e por muitas reconciliações.
se inscreva no meu canal, clique no gostei, deixe o seu comentário e me siga no Instagram, que todos os sábados às 3 horas nesse período de quarentena eu estou fazendo live junto com meu irmão que é cantor, e nós estamos fazendo live todos os sábados às 3 horas da tarde. Nesse último final de semana nós falamos sobre o princípio das dores, nós iremos continuar esse assunto com mais profundidade. Que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.